Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jesué Graciliano da Silva, atual pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do ensino técnico. E faço isso em referência ao aniversário da nossa rede federal e também ao Dia do Técnico Industrial, que é comemorado sempre no dia 23 de setembro. Qual a importância do ensino técnico? Recentemente, foi veiculada uma reportagem no Jornal Nacional sobre esse assunto. A Fundação Roberto Marinho organizou uma pesquisa envolvendo mais de 30 mil estudantes e 800 empresas. Houve ainda o cruzamento de dados da RAIS, da CAGED e do censo escolar. A pesquisa concluiu que a cada 100 jovens entre 18 e 27 anos, apenas 60 concluem o ensino médio, e destes, apenas 5 possuem formação técnica. Apenas 10 a cada 100 jovens acessam o ensino superior. A pesquisa também mostrou que a maioria dos jovens sem formação técnica tem dificuldades de encontrar emprego formais. Quando são contratados, recebem salários menores que aqueles que fizeram ensino técnico. A pesquisa só confirma o senso comum. Como docente de cursos técnicos há quase 30 anos, eu percebo que os nossos egressos têm mais oportunidades de ingressarem no mercado de trabalho e de conseguirem salários maiores. A pesquisa também mostrou que as empresas têm cada vez mais valorizado as habilidades comportamentais, mas o diploma de um curso técnico foi sinalizado como principal diferencial ao avaliar os currículos, principalmente entre as grandes empresas. Eu lembro-me sempre do especialista em carreira Max Geringer, que recomenda em suas palestras que os estudantes façam um curso técnico antes mesmo de entrar no ensino superior. Em sua avaliação, muitos profissionais com diploma universitário vão atrás de uma qualificação técnica para melhorar suas perspectivas de trabalho. Mas por que o número de estudantes no ensino técnico de nível médio ainda é baixo no Brasil? Em países mais envolvidos como a Alemanha, a Áustria e o Japão, o percentual de jovens que recebem formação técnica de nível médio passa dos 50%. No Brasil, esse número ainda é da ordem de 5%. Mas isso vem mudando mais recentemente, principalmente com a ampliação da oferta de cursos técnicos gratuitos, com a reforma do ensino médio e com a compreensão de que a tecnologia e a inovação são a base para o desenvolvimento regional. O Brasil conta atualmente com uma extensa rede de escolas técnicas estaduais, privadas, de unidades do Sistema S e da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, composta pelos institutos federais, pelo Colégio Pedro II, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelo Cefet Rio de Janeiro e pelo Cefet Minas Gerais. Também tem ainda 2 dezenas de escolas vinculadas às universidades. O número de campos da rede federal cresceu de 150 unidades em 2005 para 677 em 2022. O número de cursos técnicos oferecidos nas mais diferentes áreas de conhecimento aumentou na mesma proporção, alcançando as cidades grandes, médias e pequenas. Isso pode contribuir para o aumento da oferta e para o aumento da procura por cursos técnicos de formação profissional. Só para se ter uma ideia, os professores e professoras da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica têm, em sua maioria, formação em nível de mestrado e doutorado, o que era impensável há 2 décadas. Nossos estudantes dos cursos técnico integrado e subsequente têm aulas com mestres e doutores. Em algumas áreas do conhecimento, parte dos estudantes no ensino técnico veem o ingresso no ensino superior como uma opção natural, porque acabam tirando as melhores notas no Enem. Mas eu costumo dizer que um curso técnico de nível médio, seja ele integrado, concomitante, proejo ou subsequente, acaba abrindo muitas oportunidades. O exemplo mais notável é do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que cursou uma escola de ensino profissional. Durante 5 anos, Saramago aprendeu o ofício de serralheiro mecânico. O curso, mesmo sendo técnico, tinha no plano de estudos, além do francês, uma disciplina de literatura. Terminado o curso, José Saramago trabalhou durante cerca de 2 anos como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Uma frase de José Saramago mostra o quanto não podemos separar o trabalho intelectual da prática. Trabalhar com as mãos ensina muito. A maioria das pessoas não tem noção da quantidade de conhecimentos necessários para a instalação de equipamento de ar-condicionado, por exemplo.
Às vezes, a detecção de um defeito mecânico, elétrico ou eletrônico em um equipamento de climatização é um trabalho digno de um detetive, envolvendo todos os sentidos. Nossos egressos dos cursos técnicos nas áreas de refrigeração, edificações ou mecânica, só para citar alguns exemplos, acabam se destacando muito nos cursos de engenharia, porque já possuem uma sólida base técnico-científica. No meu caso, eu não pude fazer no curso técnico, mas eu trabalhei dos 13 anos aos 18 em um escritório de arquitetura, onde aprendi a profissão de desenhista. Trabalhava o dia todo e estudava à noite em uma escola pública de periferia. Naquela época, não havia muitas escolas técnicas como existem hoje. Aprender uma profissão possibilitou-me custear os estudos em engenharia mecânica na UFSC. E 10 anos depois de começar a trabalhar como auxiliar desenhista, eu estava ensinando outros estudantes a realizarem desenho de arquitetura e projetos de ar-condicionado. Uma profissão sempre abre oportunidades. Algumas pessoas me perguntam se um curso técnico é para todos. Eu digo que sim. Eu tenho alunos das mais diversas idades. Eu tenho alunos que já se formaram em graduação, eu tenho alunos de 14 anos nos cursos técnicos integrados, eu tenho alunos de 60 anos no curso técnico subsequente, eu tenho alunos no ProEja, tenho aluno no curso de qualificação. Ou seja, o ensino técnico, o aprendizado é uma profissão, ele é para qualquer fase da vida. Tem muitas pessoas que se aposentam e vão à procura de uma nova qualificação. Então, sim, a gente pode responder com muita certeza que a educação profissional, que o ensino técnico é para todos os estudantes de qualquer idade. Quais as características dos cursos técnicos de nível médio? Um curso técnico integrado oferece a formação geral de forma integrada à formação profissional. O aluno tem as disciplinas do currículo normal do ensino médio e as específicas do curso técnico escolhido. A duração é de 3 ou 4 anos, dependendo do curso. A principal característica dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados é a promoção de uma formação geral e técnica em um projeto único, como partes indissociáveis e imprescindíveis para a formação integral dos estudantes. Nos cursos técnicos concomitantes ou simultâneos, o estudante faz as disciplinas do currículo normal do ensino médio em uma escola de sua preferência. Os cursos técnicos subsequentes oferecem uma formação técnica aos alunos que já concluíram o ensino médio. O aluno concluinte recebe também o diploma de técnico. A duração média é de 1 a 2 anos. Recentemente, foi aprovada a reforma do ensino médio. Essa reforma vem sendo implementada de diferentes formas em nível nacional. As escolas de ensino médio, públicas e privadas, estão se adaptando gradativamente para oferecer aos estudantes itinerários formativos que também contribuam para a preparação para o mundo do trabalho. Muitas escolas criaram programas e unidades curriculares no contraturno. Os institutos federais, por terem uma condição diferenciada em relação às redes estaduais, vêm organizando discussões no âmbito nacional com o objetivo de preservar suas características de formação integral e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos preceitos legais, ampliando, assim, as possibilidades de escolha de nossos estudantes. De que forma o Dia do Técnico Industrial se relaciona com o aniversário da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica? Bom, em 2009, o Congresso Federal instituiu o Dia do Técnico Industrial, em homenagem aos 100 anos da nossa rede. A data nos remete ao dia 23 de setembro de 1909, quando o então presidente Nilo Procópio Peçanha assinou o decreto 7.566, criando 19 escolas de aprendizes artífices nas capitais brasileiras. Os estados do Rio Grande do Sul e Acre não foram contemplados. O Acre havia sido incorporado ao território nacional alguns anos antes. O Rio de Janeiro foi contemplado, mas a escola foi construída no município de Campos do Goytacazes. Em Porto Alegre, havia à época uma instituição dedicada à formação profissional. Somente em 1917 é que foi criada a Escola de Artes e Ofícios de Pelotas, administrada pelo município. Isso explica por que a data do dia 23 de setembro é também o Dia do Técnico Industrial e o dia de aniversário da nossa querida Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A profissão de técnico industrial somente foi regulamentada no ano de 1968, por meio da Lei 5.524, e posteriormente pelo Decreto 90.922, de 1985.
O técnico industrial tem como áreas a civil, a elétrica, a mecânica e metalurgia, minas e geologia, agrimensura, arquitetura e outras modalidades. Estima-se que há mais de 2 milhões de técnicos industriais no Brasil, dos quais aproximadamente 600 mil são registrados no sistema CFT-CRTs. Muitos nem imaginam, mas no início do século XX, a decisão de abrir as escolas de aprendizes artífices tinha objetivo assistencialista. No preâmbulo do Decreto 7.566 de 1909, podemos ler: o aumento constante da população das cidades exige que se facilitem às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes na luta pela existência, que para isso se torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna, como indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime, que é um dos primeiros deveres do governo da República, formar cidadãos úteis à nação. Mais tarde, Nilo Peçanha revelou, em uma publicação sobre sua viagem à Europa, que se tivesse tomado conhecimento a tempo dos bons resultados da educação profissional em alguns países daquele continente, teria criado um número muito maior de escolas de aprendizes artífices, ao invés de apenas 19. Qual é o mercado de trabalho para os técnicos industriais? Recentemente, foi publicado um relatório chamado Mapa do Trabalho Industrial, que apontou que as maiores taxas de crescimento nos empregos nos próximos anos serão de ocupações que têm a tecnologia como base. O mundo vive a quarta revolução industrial, e o levantamento mostra que o Brasil, mesmo diante de algumas dificuldades econômicas, está se inserindo aos poucos na indústria 4.0. Disciplinas na área de robótica, inteligência artificial, internet das coisas estão cada vez mais fazendo parte da formação dos técnicos industriais no mundo todo. O levantamento também mostrou que há necessidade de qualificação de aproximadamente 5 milhões de trabalhadores em ocupações industriais de nível técnico nos próximos anos. Essa demanda vai exigir um esforço coordenado das redes federal, estaduais, privadas e do Sistema S. Porque a meta 11 do Plano Nacional de Educação é triplicar o número de matrículas da educação profissional técnica de nível médio até 2024, em comparação com a referência do ano 2014. Esse é um grande desafio para os nossos próximos anos. Que mudanças recentes aconteceram na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e que impacto isso trouxe para o ensino técnico? No início de 2005, a Rede Federal era composta pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, por Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, pelas escolas agrotécnicas federais, pela Escola Técnica Federal de Palmas e pelas unidades de ensino descentralizadas, as UNEDs, e os colégios técnicos vinculados às universidades. Ao longo desses 113 anos, a Rede Federal passou por diferentes denominações. A última mudança foi aprovada em 2008, por meio da Lei 11.892. A alteração teve início a partir da publicação do Decreto 6.905, em 24 de abril de 2007, e da chamada Pública 02, de 12 de dezembro de 2007, que possibilitaram que as instituições da rede federal se transformassem em institutos federais. Em linhas gerais, os institutos federais são instituições que articulam a educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. Quando os institutos federais foram criados, a Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, a CETEC, afirmava que um dos objetivos era superar um grande problema da dualidade educacional brasileira, a formação intelectual para os mais ricos e a educação profissional para os mais pobres. Por isso, a rede federal se constitui hoje em um espaço de transformação das regiões onde seus campos estão inseridos. São 677 unidades espalhadas por todo o país, atendendo todas as micro-regiões e atendendo cidades pequenas, médias e grandes, contribuindo assim para a transformação da vida de milhares de brasileiros. Qual a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do Brasil? Bom, conforme falamos anteriormente, os países mais ricos têm na formação profissional um ativo importante para a inovação e desenvolvimento.
Assuntos como internet das coisas, realidade virtual, inteligência artificial e indústria 4.0 estão fazendo cada vez mais parte de nossas vidas. Em países mais desenvolvidos, a diferença salarial entre técnicos de nível médio e profissionais de nível superior são menores que a realidade brasileira. Por isso é importante registrar o belo trabalho desenvolvido pelo CFT e pelos CRTs, que desde 2018 vem trabalhando para a valorização da profissão de técnico industrial.